A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo anterior falando a respeito que a igreja vai passar pela tribulação. E eu vou continuar falando a respeito disso. Mas eu tenho muita coisa para te falar. Eu não vou conseguir te falar tudo em alguns poucos vídeos, tá bom? Eu falei um pouco a respeito de quem eu sou no início do vídeo anterior, porque eu queria que você entendesse que eu não sou uma louca que está aqui falando bobagens, né? O Senhor me preparou durante muito tempo para estar ajudando o povo de Deus nesse momento, tá bom? Então, se você não ouviu, ouça o vídeo anterior, né? É importante que você entenda isso. Com relação à tribulação, o que eu preciso te falar é o seguinte: a tribulação já está começando. Uma coisa que você precisa entender e que é fundamental para a nossa vida, né? Para a tua, para a minha, para a vida de todo mundo. Eu acreditei durante muito tempo na minha vida, né? Muito tempo, assim, durante um bom tempo da minha vida, porque eu me converti, eu fui para a igreja, eu fui da Assembleia de Deus na época, né? E eu aprendi quando eu cheguei na igreja que Jesus arrebataria a igreja antes da tribulação. Isso nos dá uma paz danada, né? Porque afinal de contas, Jesus vai arrebatar a igreja, então tudo bem, né? Então eu vou continuar vivendo minha vida. Tem gente que vive a vida de qualquer jeito. Eu, no caso, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu vivo em dedicação e consagração a Cristo desde que eu me converti, né? Isso já tem mais de 13 anos, né? Então a gente fica em paz, né? Jesus vai arrebatar. Mas é aí que tá. Logo que eu me converti, eu comecei a orar ao Senhor, pedindo a Deus para me dar o discernimento com relação ao livro de Apocalipse. E eu queria entender o que estava escrito lá. E eu orava, e aí eu parei de orar. E eu ficava assistindo filmes a respeito do arrebatamento, esse tipo de coisa, né? E eu comecei a ouvir num programa de televisão de uma igreja aí, que tem debates a respeito, volta e meia tem debates a respeito de escatologia, esse tipo de coisa. Eu comecei a ouvir aqueles debates, tal, né? E eu pedindo para Deus, né? Senhor, mas qual que é a verdade? Porque era tanta coisa que falava, e que a igreja vai ser arrebatada antes, que a igreja vai ser arrebatada depois, porque a igreja vai ser arrebatada no meio, e é uma brigaiada, um querendo mostrar mais que o outro, tal, não sei o que lá, e eu perdida no meio daquilo, né? E eu orando a Deus, perguntando para ele, Senhor, mas o que é verdade? Me dá a tua direção, Senhor. Qual que é o caminho aí? O que eles estão falando? Que de tudo isso aí, quem é que está certo, né? Nisso eu já estava orando pela igreja, Deus já tinha me dado a direção, a ordem, né, de interceder pela igreja dele. Eu comecei a interceder pela igreja de Cristo em 2008. Aí eu parei um tempinho, depois eu voltei a interceder em 2009, depois disso eu nunca mais parei, né, mas sempre orando pela vida espiritual. E aí o Senhor, né, me trouxe uma palavra, né, quando na época que eu estava clamando a Deus para ele me dar discernimento, sabedoria para obedecer, né, com relação a isso, perdão aqui o barulho que fez. Pedindo direção de Deus com relação a tudo isso, né? O Senhor me trouxe uma palavra. E eu fiquei até assustada com a palavra que Deus me deu, né? Você sabe o livro de Daniel, né? O livro de Daniel, a partir do capítulo 7, né? Você sabe que são profecias, né? Não sei se você sabe disso, você já viu isso ou não, mas no livro de Daniel, a partir do capítulo 7, são profecias. 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né? Aliás, essas profecias, né, elas estão ligadas ao livro de Apocalipse. Não sei se você sabe disso. Então, esses livros de Daniel, essas revelações de Daniel, estão profundamente ligados ao livro de Apocalipse. Né? Tanto que João, no livro de Apocalipse, ele faz referências a essas passagens de Daniel. Né? Aí o que acontece? Deus, né, usa os anjos para dar revelação para Daniel. Tá? E foi nesta palavra de Daniel, do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 9, que Deus veio me dar resposta a respeito de tudo
tudo aquilo que aqueles pastores, teólogos, que falavam tanto de escatologia, trouxe para mim e me falou. O que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 9? Aí o anjo disse para Daniel, né, depois de ele ter dado um monte de revelação para ele, o anjo disse para Daniel o seguinte: e ele disse, o anjo disse a Daniel, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Eu vou repetir para você entender. O que o anjo falou para Daniel, depois de ter dado as revelações para Daniel, e Daniel queria entender tudo aquilo. O que o anjo disse para Daniel? E disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Sabe o que o anjo disse para Daniel? Daniel, tudo isso que eu te falei está fechado, está selado até o dia do fim. Até o tempo do fim. Sabe o que o anjo disse? Na hora que Deus me trouxe essa palavra, Ele me deu o discernimento, a revelação. Ele me fez entender que tudo aquilo que aqueles homens estavam falando, eles não estavam entendendo nada. Era revelação da carne, era discernimento humano, era entendimento humano, não era revelação do Espírito Santo. Que aquela história de que a igreja vai ser arrebatada antes, vai ser arrebatada no meio, vai ser arrebatada depois, isso não é verdade. Porque o livro, tudo isso de que fala sobre as coisas que estão por vir, todas essas revelações de Daniel, sabe, que o anjo deu para Daniel, que por sinal são as mesmas revelações que foi dado ao apóstolo João, né, no livro de Apocalipse, né, estão seladas, estão fechadas até o tempo do fim. Ou seja, eles não terão discernimento. Eles não têm entendimento. Aí ele fala, ó, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios converterá, mas os sábios entenderão. Somente os sábios entenderão. Porque o livro está fechado. Resumindo, é o seguinte, tudo que está escrito no livro de Apocalipse, a imensa maioria, tudo que está sendo pregado sobre o livro de Apocalipse não é verdade. O ser humano está pregando, os pastores estão envolvidos com teologia, com essa brigaiada de escatologia. Você pode ver que uma das maiores brigas da igreja, dentro da igreja, é essa por causa da escatologia. Que um fica querendo provar para o outro que tem razão. Sabe, eles formaram, né? Eles formaram como chama? Até me fugiu o nome. Teorias a respeito da volta de Cristo. Mas ninguém foi dada a revelação verdadeira. Entendeu? Quando Deus me mostrou o que está escrito na Bíblia, não estou inventando, está escrito isso no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 9. Que o livro estaria fechado. Aquelas revelações que foram dadas para o Daniel estaria fechado. Até o tempo do fim, ou seja, ninguém me entender até o tempo do fim. Entendeu? Aí o Senhor falou para mim, filha, não é para acreditar no que eles estão falando. Não é verdade. Eu fiquei em estado de choque. E comecei a pedir para Deus, Senhor, então se for da tua vontade, me dá o discernimento que eu preciso. Eu falei assim, eu não quero aprender com o ser humano, então me mostra o Senhor, me dá o discernimento. E eu fui orando durante muitos anos. Isso foi há muito tempo atrás, não é de agora. Isso no mínimo tem mais de 10 anos. E eu fui orando e pedindo a Deus discernimento. Olha, se for tua vontade, me dá o discernimento. Ludmila, você entende o livro de Apocalipse ou não? Eu conheço uma outra revelação que eu tenho certeza que é absoluta verdade, porque o Senhor me comprovou. Entendeu? Porque como diz a palavra, o livro está selado. Agora tem coisas no livro de Apocalipse que eu sei, porque foi o Senhor que me revelou. Entendeu? Uma das coisas que Deus me deu entendimento, não completo, mas aquilo que eu precisava entender,
né, do livro de Apocalipse, é a passagem que fala sobre... Vou fazer questão de procurar lá para poder falar contigo. Aguenta aí só um minutinho, né? Que ele fala sobre a grande prostituta. A famosa prostituta, a grande prostituta. Você sabe quem é? Sabe o que é a queda da Babilônia? A grande prostituta é a igreja evangélica e a igreja católica. Eu sei que de repente agora você está assustado, mas é exatamente isso. Eu já vi alguns teólogos evangélicos falando, na verdade um teólogo evangélico falando que a grande prostituta é a igreja católica. E quando ele falou isso eu até assustei. Eu fui orar a Deus e pedir discernimento. E o Senhor falou comigo, sim, a igreja católica se desviou, negou a Cristo. E ele me mostrou aonde que ela negou a Cristo. E aí depois Deus me trouxe entendimento e revelação falando que a igreja evangélica também negou a Cristo. Negou a Cristo quando a igreja de Cristo, a igreja evangélica começou a falar que cada um tem o seu próprio entendimento da palavra de Deus. Eles negaram a Cristo quando o povo evangélico, o povo de Deus, guiado por pastores, começaram a falar que cada um segue o seu próprio entendimento. Cada um tem entendimento dentro da palavra de Deus. O que está querendo dizer com isso? Que não existe um só caminho. Que dentro da palavra de Deus existem vários caminhos. Entendeu? Né? Que cada um tem o seu próprio entendimento. Isso não é verdade. Jesus é o caminho. Só existe um entendimento, só existe um ensino em Cristo. Né? E cada igreja tem ensinado o que bem entende. Cada igreja evangélica tem ensinado cada um seu próprio ensino. Cada pastor ensina o seu próprio ensino. Cada um tem o seu próprio entendimento, a sua própria revelação. Entendeu? Né? Segundo a sua própria carne, segundo os seus próprios interesses. Sabe? Né? Eles estão manipulando a palavra de Deus e dando o discernimento que eles querem, o entendimento humano que eles querem, né? Manipulando e enganando o povo na palavra de Deus, assim como o diabo tentou enganar Jesus na palavra de Deus na tentação no deserto. Que ele pega a palavra de Deus e fala que ele precisa jogar lá do alto do templo, porque do templo, porque os anjos de Deus iriam proteger ele. Os pastores, né, os falsos pastores, falsos profetas, estão pegando a palavra de Deus e manipulando a palavra, da mesma forma que o diabo fez com Cristo na tentação. Entendeu? Sabe? O que eles fizeram? Eles estão negando que Cristo é o único caminho. Como assim, Ludmila? Eu vou repetir. A palavra de Deus não pode ser interpretada. A palavra de Deus tem que ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. O que esses falsos pastores fizeram? Começaram a estudar a palavra de Deus baseado em quê? Em hermenêutica, em exegese, em teologias. A palavra tem sido interpretada a partir de doutrinas humanas. Você entendeu o que eu quis dizer? Os teólogos têm corrompido a palavra de Deus, interpretando as escrituras segundo a carne e o entendimento deles. Eles se colocam como sábios do mundo, como sábios da palavra de Deus, mas eles não são sábios na palavra de Deus. Porque se eles fossem sábios na palavra de Deus, eles estavam de joelho dobrado, clamando a Deus por discernimento, ao invés de interpretar segundo interpretações humanas. Você entendeu o que eu quis dizer? Se você não entendeu, clame a Deus por discernimento, que você precisa compreender isso. Vou te dar um exemplo. Jesus, quando começou a erguer a igreja, chamou os 12 apóstolos, levantou os 12 discípulos, né? Consagrou apóstolo, um deles se desviou, porque o amor dele era o dinheiro, não é?
Depois foi levantado outro, né? Mas vamos lá. Jesus escolheu o quê? Jesus escolheu os sábios fariseus, os teólogos da época. Porque os teólogos da época eram os fariseus, né? Eram os escribas, né? Na época, eram os sábios da época, eram os escribas. Jesus chamou os escribas para ser apóstolo? Não. Quem que ele chamou? Pescador. Quem que ele chamou? Pecador. Ele chamou gente simples do povo. Pedro era analfabeto de pai e mãe. Pedro abandonou tudo e foi fazer curso de teologia, foi fazer curso com os escribas, com os fariseus, ou ele simplesmente abandonou tudo, seguiu Jesus e deixou Jesus ensinar ele? Deixou Jesus ensinar ele. O Espírito Santo guiou o povo de Deus. O Espírito Santo guiava a igreja. Jesus guiava a igreja. Hoje em dia não existe mais isso. Quem está querendo guiar a igreja, quem são? Homens maus que se colocam acima de todo mundo. Vivem querendo ser honrados, cheios de diplomas, estudos escatológicos, estudos de teologia, estudo hermenêutica, até fugiu o nome, exegese, sabe? E tudo mais, sabe? Se colocando sobre todo mundo, e eles não são nada. Eles estão colocando jugo pesado em cima do povo. No dia que eu te falar a respeito de teólogo diante de Deus, você vai ficar assustado. Mas eu não vou ficar me prolongando nisso, porque eu preciso te passar a palavra do Senhor. Sabe? Então, Paulo, né, que foi um homem que foi estudado, um homem que era era fariseu, era um estudioso das escrituras e tudo mais, quando ele se converteu, ele renunciou a tudo aquilo para se deixar ser guiado somente por Cristo, pelo Espírito de Deus. Ele abriu mão daquilo que ele aprendeu, porque enquanto ele vivia aquilo que ele aprendia, que ele aprendeu com homens, com fariseus, com escribas e com aqueles grandes da época, ele perseguia a igreja. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque ele era ensinado por homens a palavra de Deus. Né? Por pessoas que se achavam melhores que as outras. Que não foram preparadas por Deus, mas preparadas por outros homens. Paulo renunciou a tudo isso para ser guiado somente por Cristo e pelo Espírito Santo. Pedro era um homem simples do povo que Deus usou abundantemente. Pedro era analfabeto. Ele foi aprender a ler e escrever depois. Ele foi preparado por Deus somente. Ele foi um homem simples, analfabeto, foi colocado como líder dos apóstolos. Deus não escolheu um homem sábio, poderoso, muito estudado na Bíblia. Ele fez um monte de curso, tem um monte de diploma. O que eu estou querendo te dizer é que Deus se revela aos pequeninos. Só que esses grandes homens, sabe, que estão aí, cheios de diploma, pregadores, sabe, cheios de cursos de teologia, né, batendo de frente, mas quem é que disse? Eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo outro, não sei o que lá. Eles não têm comunhão com Deus, porque eles são ensinados com outros homens. Deus quer usar a tua vida, para você ter entendimento da palavra dele. Pare de comer na mão de homens, vai se santificar. Vai se consagrar a Deus, vai se purificar. Vai lá pedir para o Senhor me dá o discernimento que eu preciso, me santifica. Se você focar a tua vida em se santificar, em buscar o reino de Deus, sua justiça, você vai ter o discernimento que você precisa. O que eu estou querendo te dizer é que estes homens contaminaram a palavra de Deus com jugo desigual e colocaram o jugo desigual no jugo pesado, né? Jugo desigual, não, jugo pesado nas costas do povo, na deles e no do povo, né? E ensinaram para essas pessoas que cada um tem a sua própria interpretação da palavra de Deus. E não existe, só existe um ensino. É o ensino de Cristo e dos apóstolos.
Não existe outro tipo de ensino. E começaram a se ensinar teologias dentro da igreja, começaram a se ensinar teologia de prosperidade, agora tem coach, tem isso, tem aquilo outro. É tudo blasfêmia. Esta igreja pecou contra Deus. Esta igreja é prostituta. É a grande prostituta do livro de Apocalipse. Esta igreja. Eu não estou falando que Deus vai entregar só teólogo, não, viu? Eu estou te falando que a igreja evangélica foi corrompida. Ela também a igreja católica e a igreja evangélica são a grande prostituta do livro de Apocalipse. E Deus vai entregar esta igreja na mão do anticristo. Quem vai derrubar a igreja são os políticos. Políticos que a igreja se associou, os mesmos políticos que a igreja elegeu, que se associou à igreja para poder levantar políticos, para a igreja ter poder, para a igreja ter influência, sabe? Esses mesmos políticos que vão atacar a igreja e que vão derrubar ela. E é para agora, não é para daqui muito tempo, não. São 7 anos de tribulação no povo, na vida do povo de Deus. Então, o que Deus mandou te entregar é se converte, busque em Deus, sabedoria para obedecer a Deus. Fala para Deus, Senhor, eu preciso de santificação, foca a tua vida em se santificar. Se santifique, igreja. Abre mão para de ficar correndo atrás desses apóstolos, desses profetas, desse povo de teologia, dessas igrejas que ensinam doutrina de prosperidade, teologia de prosperidade, né, que ensina coach, sei lá do que. Larga a mão disso. O que você precisa é de santidade. A verdadeira religião, diz a Bíblia, é você não se contaminar com o mundo, não viver aquilo que o mundo ensina, o que o pecado ensina. E cuidar dos das viúvas e dos órfãos. É você se santificar e cuidar das viúvas e dos órfãos. O que estão te ensinando dentro da igreja é religião. Estão colocando jugo pesado nas tuas costas. Deus está entregando a igreja para ser destruída. Essa igreja que está aí, ela não vai ficar, ela cai. Deus vai levantar um renovo, uma nova igreja. Só que ao mesmo tempo que Deus vai derrubar a igreja que está entregando na mão do anticristo, todo o povo vai ser entregue na mão do anticristo. A igreja será destruída. Ao mesmo tempo, Deus vai se levantar um renovo. Essa nova igreja que surge, renovada e avivada, será protegida pelo sangue de Cristo. Essa igreja que vai aceitar um ensino único. O verdadeiro ensino, focado em buscar por santidade, avivamento, renovo espiritual, focado em buscar pelo reino de Deus, sua justiça, é renunciar aos pecados, se arrepender dos pecados e colocar a vida em ordem e obedecer a Deus por amor. Porque você é salvo só porque Deus te ama, você é salvo pela graça de Deus, você não é salvo pelas tuas obras. Tá cheio de pastor ensinando que você é salvo pelas tuas obras, que você precisa obedecer para ser salvo. Não, você precisa obedecer porque o pecado te destrói. Porque você ama a Deus e você não quer viver no pecado. Porque você ama o próximo e não quer que o teu pecado corrompa a vida do próximo, que destrua a vida do próximo. Entendeu? Sabe? Aquilo que você planta, você colhe. Não é para você obedecer a Deus para ser salvo. Você é salvo porque você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque Ele morreu por você na cruz por amor. Essa é a verdadeira graça de Deus. Essa história que esses pregadores pregam, que graça é favor imerecido de Deus, não é verdade. Favor não merecido se chama esmola, é a mesma coisa. Jesus não morreu por você porque Ele fez um favor para você. Eu vou te dar uma esmola, eu vou morrer por você porque você não merece. Não é merecimento mesmo. É amor. Ele morreu por você na cruz porque Ele te ama. Graça de Deus é o amor de Deus que se manifestou através do sacrifício de Cristo. Entendeu? Sabe? É o amor do Senhor por você. Você é salvo porque Jesus te ama. Não é porque você obedece. Nós somos imperfeitos. Agora, então não precisa obedecer. Precisa, porque o pecado corrompe, destrói. Porque o pecado destrói a tua vida, destrói a tua família e corrompe aqueles que estão ao teu redor vendo que você, ele se diz de Deus, mas não obedece a Deus.
Você afasta as pessoas de Deus com o teu comportamento. Porque as pessoas começam a imitar aquilo que você faz de errado. Porque ela é abençoada e vive fazendo tudo errado, então as pessoas começam a imitar. Você precisa obedecer a Deus porque você ama a Deus e ama o próximo. É fundamental você obedecer a Deus, mas porque você o ama. Então, vai se consagrar, vai pedir discernimento para o Senhor dessa palavra, que Ele vai te dar um entendimento. Mas presta atenção, a igreja passa pela tribulação. Uma parte da igreja será protegida, assim como Deus protegeu o seu povo quando estava no Egito e mandou as pragas. Uma parte da igreja, mas quem é essa parte da igreja? É aquelas que vão aceitar que Jesus morreu por amor e que a pessoa é salva só porque Deus ama. E segue o caminho correto de obedecer a Deus por amor e não por interesse, nem por medo de perder a salvação. Entendeu? Bem, se você não entendeu, aos poucos você vai entendendo. Você tem que permanecer ouvindo os áudios e focado em buscar pela tua vida espiritual. Mas se você entendeu que está tudo errado a igreja de Cristo, permaneça aqui ouvindo o que eu estou te ensinando. Entendeu? Então a igreja vai ser protegida, a parte da igreja vai ser protegida, assim como Deus protegeu o povo de Deus lá no Egito, quando enviou as pragas. Então uma parte ficará protegida. Quem que é essa igreja? É aqueles que vão aceitar a verdadeira graça de Cristo e vão focar em obedecer a Deus como Ele manda e não como homens do mundo, homens da igreja, esses homens, esses falsos profetas, falsos pastores, esse povo que vive de teologia, ensinando, colocando o jugo pesado nas costas do povo, sabe? Ensina, né? Você tem que aceitar que é um ensino só, porque Jesus é o caminho, é um caminho só. É o ensino de Cristo e dos apóstolos. Entendeu? E você seguir esse caminho. Qual o caminho? Buscar o reino de Deus e sua justiça. Primeiramente, o resto não será acrescentado. É focar em buscar o reino de Deus e sua justiça. É focar em se santificar, buscar para avivamento espiritual, cura espiritual, santificação. E deixar Deus te trazer todo o resto. Tudo que Ele tem para você, Ele tem para te dar. Ele tem terra da promessa, Ele tem bênção, Ele tem tudo, cura, Ele tem tudo. Mas não é para você tirar o olho das bênçãos e servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para te dar. É isso que Deus quer de você. Este povo que aceitar a verdadeira graça de Deus e focar em aprender com Deus, em se santificar e colocar a vida em ordem, este povo estará protegido, mas ele vai estar protegido porque Deus o ama e não porque ele obedece. É para obedecer, por amor, mas ele vai estar protegido porque Deus o ama. Esses serão a igreja de Filadélfia. No meio desse povo, Deus erguerá uma nova igreja. Entendeu? Agora, o resto do povo, os rebeldes, esses todos que vão continuar acreditando que cada um tem seu próprio entendimento, que eu faço o que eu bem entendo, que ninguém pode me julgar, só Deus. Deus vai julgar mesmo, viu? Que fica correndo atrás de desses pastores que pregam mentira, que fica atrás dessas igrejas mentirosas, essa bando de igreja que é empresa da fé, sabe? Que fica pregando teologia de prosperidade, esses falsos pastores todos, sabe? Tudo isso vai ser destruído. Só que isso é para agora, não é para depois. Não é para daqui um tempão, não é para agora. Começa agora um tempo de grande tribulação sobre a igreja. Serão 7 anos de sofrimento. Escuta o que eu estou te falando. São 7 anos de sofrimento. E eu sei disso, porque o Senhor, além de ter me provado, eu vivi isso. Uma hora eu vou te explicar o porquê. Só que com o tempo eu não consigo te explicar tudo ao mesmo tempo. Serão 7 anos de sofrimento. Ah, mas irmã, não vai ser abreviado o tempo? Vai, mas não é abreviado da forma que você entende. Ah, então vai ser 3 anos e meio. Não. Depois eu te explico como vai ser abreviado esse tempo. Mas são 7 anos, cravado. Esse tempo vai passar mais depressa. Depois eu te faço entender como, tá? São 7 anos de sofrimento sobre a igreja. E durante esse tempo, a igreja será purificada com fogo, com sofrimento, para abandonar seus pecados. Só que no meio de tudo isso, vai se erguer um povo que vai se santificar, vai se consagrar a Deus. Esse povo será abençoado e protegido no meio de toda essa tribulação. Essa será a igreja de Filadélfia. Eu não estou falando de placa de igreja. Até porque as igrejas vão ser fechadas.
entendeu? Eles vão fechar as igrejas. Porque Deus quis, Deus permitiu isso, porque Ele quer que tudo isso seja fechado, Deus quer destruir tudo isso. Né? Você é a igreja. Isso que você chama de igreja não é igreja, isso é templo. São empresas da fé. Você faz parte da igreja. Você é corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai continuar existindo. O povo de Deus vai continuar existindo. A igreja em si vai continuar existindo. Mas os templos serão fechados. Serão destruídos. Entendeu? Destruído, que eu quero dizer, que vai cair pastor, vai ser, sabe, alguns que permanecerem assim, sabe, vão estar associados ao anticristo, entendeu? Vão fazer parte do governo do anticristo. Então você tem que tomar cuidado. Então cuida da tua vida e vai se consagrar, tá bom? Depois eu prego mais, depois eu falo mais, tem muita coisa para falar com vocês. Eu peço para vocês compartilharem esse vídeo com urgência, para que as pessoas saibam o que está para acontecer. Se você tem amor a Deus, amor ao próximo, compartilhe esse vídeo, para que as pessoas saibam, né? As pessoas precisam saber o que está para acontecer. Mas eu peço para você deixar seu like também, porque o YouTube só começa a divulgar o vídeo, né, se ele tiver like. Então eu peço para você deixar teu like aí também e se inscrever no canal, para que você possa ser avisado, ative o sininho de notificação, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus, a paz. Tchau, tchau.